O poeta e o escritor em mim são diferentes. A poesia nasce do entusiasmo, do insight momentâneo, de uma inspiração que dura segundos, que nem se aproximam de minutos. Contudo, a arte de escrever, que considero um dom, tal como o dom da profecia que os sacerdotes do oráculo possuíam, vem como um presente de uma entidade superior. E todos têm uma habilidade dada. É como se explica na parábola dos 10 talentos. E continuando nessa linha, onde todos têm um dom, a parábola segue dizendo que devemos cultivar os dons, a arte que temos. Essas são as palavras do poeta, contista e escritor mineiro de São João del Rei, Estevão Bastari, que acaba de lançar seu primeiro livro, Trapos e Retalhos. Seja bem-vindo, Estevão, ao nosso programa Curto Circuito aqui. Estevão, conta pra gente, de onde surgiu esse nome, Trapos e Retalhos? Bem, o nome Trapos e Retalhos, ele vem de... São vários pedaços de poesias que eu fui fazendo. Algumas poesias se perderam, outras não. Então eu fui juntando e tipo costurando, né, nessa ideia. Por essa ideia de trapos e retalhos, que até vem daquela questão das costureiras que fazem aquelas colchas de trapos. Então são trapos de palavras, de frases que eu fui costurando. Você foi pegando várias palavras e, como diz, arrematou tudo e Isso. fez seu livro de poesia. Isso mesmo. E você se refere também à parábola dos 10 talentos. O que você considera essa parábola de 10 talentos? É aquela questão do recebimento do dom. Que na parábola dos 10 talentos, um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. O de 5, ele conseguiu mais 5. O de 2 recebeu 2 e o de 1 ele ficou com medo, enterrou a moeda no chão e falou, eu estou com medo. Então, assim, eu remonto a esta ideia de que você deve cultivar os dons. Se você recebeu 5, você recebeu 2 ou você recebeu 1, você deve dobrar esses dons. Ou seja, está sempre cultivando os dons. Para que você não seja esquecido, para que você possa fazer o melhor do que você recebeu. Estevão, você, pelo que a gente percebeu de você é um escritor nato e compulsivo, que você escreve o dia inteiro, você lê e escreve. Que tipo de talento é esse que você cultiva tanto na leitura e na escrita? Para mim, assim, para mim a leitura, porque tem gente que lê por ler, eu não leio por ler. Para mim a leitura tem que estar vinculada a uma pesquisa, alguma coisa que vai me edificar mais. Então, assim, eu pego um livro, eu leio aquela história, às vezes se eu gosto de uma parte, eu rabisco o livro. Meus livros são todos rabiscados, eu escrevo alguma coisa, eu anoto e dali eu vou tirar alguma coisa que vai me servir mais pra frente, alguma coisa que eu possa colocar em alguma obra minha, algum comentário, até alguma palavra, porque eu não gosto de ficar aquela coisa de repetir muitas palavras, assim, mas, não, eu gosto de colocar várias palavras, também para que o leitor possa, assim, que palavra que é essa, que ele possa buscar também, que possa ter um aprendizado dentro daquilo que eu escrevi. Seria, no caso, a provocação de uma pesquisa feita pelo leitor? Isso, eu gosto de provocar aquela pesquisa, eu gosto que a pessoa procure saber alguma coisa, que a pessoa ela não lê, eu li lá o gibi tal, eu li lá a novela tal, o livro tal, não, eu gosto que a pessoa procure saber de onde vem essa palavra, que palavra que é essa aqui, que palavra diferente é essa, de onde que vem, por quê? Estevão, segundo a pesquisa que a gente fez, você ouviu a sua primeira frase poética num cemitério. Conta essa história pra gente. Então, eu lembro assim, até hoje, eu estava com 3 anos e estava tendo um enterro lá e tal. Aí o coveiro falou essa frase, assim, falou uma frase que ficou na minha mente. Ele falou, todos vamos para esse lugar, todos vamos ao pó, todos estamos destinados a esse lugar. Então aquela frase ficou na minha cabeça. E a partir daí eu fiquei, gente, mas que frase interessante, a partir disso foi me instigando. E daí nasceu a poesia. Daí nasceu a ideia da poesia. Apesar que a poesia veio anos depois, mas foi como se fosse uma preparação, como se fosse assim vamos colocar assim uma palavra, assim, uma faculdade para aquilo. Foi aos poucos que foi dar-se essa ideia, que eu era muito jovem na época, criança praticamente, aí a ideia foi cultivando, para me chegar numa certa idade e começar a conseguir fazer as poesias, também que nasceu de uma provocação. Eu tenho aqui, Estevão, que datado de 1998, quando você escreveu sua primeira poesia, né? Isso. Brumas Nevoentas. Isso. Né? Que é, ó brumas que circundam, escuras e nevoentas, trazendo revelação do pó, que venta, empalidece a minha madrugada, como a morte aos cadáveres. O que mudou de lá para cá?
assim, mudou a questão do jeito que eu escrevo poesia, porque essa poesia aí pode ver que é uma poesia assim que segue um pouco do simbolismo, e daí eu fui mudando alguma coisa, eu fui evoluindo assim, como diz o filósofo Wittgenstein, teve uma primeira fase, tem uma segunda e eu creio que vai ter uma terceira e uma quarta. Assim, a mudança, a poesia continua a mesma, porém a forma de como ela é apresentada ela vai mudando. Aí eu começo com uma colocação simbolista e daí eu fui mudando para uma colocação concretista, uma colocação dadaísta, mas sempre a primeira forma se mantém, que é um pouco de simbolismo, mas esse simbolismo ele foi sofrendo uma simbiose, ele foi como se sofrendo uma mutação. E mudou muito o seu estilo de escrever dessa poesia de 98 para cá? Um pouco. Apesar de, como eu falei, ficar aquela primeira raiz simbolista, mudou várias coisas, eu fui acrescentando palavras, algumas poesias são simplesmente uma palavra e um risco, ou uns risquinhos, mas que querem dizer alguma coisa, naquele momento queriam dizer alguma coisa. Você também tem por hábito também, ao mesmo tempo que escreve, você desenha também. Desenho. Qual é a relação entre o seu desenho e a sua escrita? Alguns desenhos têm a ver assim, com alguma poesia, alguns desenhos querem dizer alguma coisa, tanto é que junto com um quadro que eu pinto, um desenho que eu faço, tem a história ou ilustra alguma coisa que aconteceu. Então, daquele quadro pode-se tirar alguma história. Vamos falar que você, além de poeta, você também é contista, né? Você já escreveu Mercado de Mentiras e O Último Gole. Como é que você consegue misturar tanta poesia quanto os seus contos? Eu falo assim que tem a hora da poesia e tem a hora do conto. Então, tem uma hora assim que a minha mente está assim, aquele insight, aquela coisa momentânea que nasce da poesia, aquele segundo assim. Às vezes eu tô, sei lá, no ônibus, no metrô, dormindo, sei lá, trabalhando, aí vem aquela coisa, aí vem aquela palavra da poesia, então eu tenho que parar e escrever, senão se vai. Agora o conto não, o conto é uma coisa mais demorada. Eu tenho a ideia também, aquela ideia vem, mas eu vou aos poucos escrevendo o conto, eu vou aos poucos assim, como diz, costurando as palavras no papel. Às vezes eu paro para pesquisar alguma coisa que eu tenho que voltar, eu volto. Eu não utilizo aquela coisa, aquela prosa espontânea do Jack Kerouac, né? A minha prosa assim, vem espontaneamente, mas eu paro. Eu não vou escrevendo, jogando no papel não, como na poesia. Daí eu diferencio, porque o conto, a escrita do conto tem que ter aquela pausa para me olhar, será que isso aqui tá certo? Será que isso aqui será que eu posso colocar isso aqui? Não, peraí, isso aqui podia vir no final. Agora na poesia como cai, a poesia como ela cai, como se fosse uma chuva, caiu e molhou. Agora não, o conto não é aquela chuva que vai caindo, vai molhando aos pouquinhos, para, volta. Eu vou aos pouquinhos fazendo o conto, tanto o conto quanto a história, o romance, vai vir aos pouquinhos. Você também parece que você tem um estilo muito próprio de escrever. Você tem contos, por exemplo, que existem apenas 2 parágrafos, isso. Sendo que até um deles, né, o primeiro parágrafo, tem mais de 30 páginas. Isso é verdade. Que estilo é esse? É um estilo assim, não é copiado. Eu vi esse estilo num escritor e eu gostei do estilo. Aí eu fui pesquisar esse estilo. É como se fosse uma lembrança. O conto que você falou e que está se referindo é o conto Vida Dupla. Ele é uma memória de um cara que cometeu vários crimes, então ele vai narrando os crimes da vida dele. Então essa primeira parte é um parágrafo apenas. E no final, e depois o segundo parágrafo... É como se fosse apenas uma ideia. E o segundo parágrafo seria uma conclusão? Conclui. E o segundo parágrafo se conclui apenas com uma frase. E assim ele morreu, e assim ele se foi, e assim ele terminou. Mas vai um parágrafo total, onde ele vai narrando as suas ideias. Ele vai narrando, isso aconteceu. É como se ele estivesse lembrando. Ele está lembrando, é ele e ele. É ele a memória dele. É ele, a imagem dele, é ele a consciência dele. Falando, mostrando aquele tanto de crimes, aquele tanto de casos que ilustraram a vida dele. Voltando à questão do Trapos e Retalhos que você está lançando, como é que surgiu essa ideia de jogar e lançar esse trabalho poético? Olha, a ideia do Trapos e Retalhos, logo depois que eu escrevi o primeiro poema, que é Brumas Nevoentas, eu já tinha ideia de lançar um livro editor. Então eu procurei algumas editoras, mas eu era muito novo. Então você mandava uma carta, um e-mail para uma editora e tal, e eles, não vamos publicar, esse não vai ser válido, não vai ter saída. E depois todo esse tanto de poesia que eu fui acumulando, eu costurei e deu Trapos e Retalhos.
Então eu falei, não, agora eu vou publicar. Então surgiu uma editora para me publicar e eu resolvi assim publicar. Apesar de já estar uns 2 para 3 anos para ser publicado, eu recebi, não, agora eu tenho que publicar esse livro, agora eu tenho que mostrar o meu trabalho. E aí surgiu a ideia, né? Eu vou procurar uma editora, eu vou mostrar o trabalho, porque eu queria ter assim, algo concreto, assim, algo que eu pudesse assim, apalpar como livro, né? Essa é a minha obra. Estevão, você também tem um volume muito grande da sua produção literária, tanto que envolve não só as poesias, como também os seus contos. Como é que você dá vazão a tudo isso? Às vezes eu utilizo várias horas por dia escrevendo e lendo. E como assim, eu trabalho à noite, eu trabalho 12 horas por dia, tendo umas folgas aí, um dia sim, um dia não, eu utilizo essas horas para escrever. Às vezes eu estou lá no banco onde eu trabalho, na minha mesa lá, assim, já fiz o que tinha que ser feito, assim, aí eu tenho o meu livro para ler, tenho os meus dicionários de pesquisa lá, e estou escrevendo. Às vezes vem uma ideia, porque assim, como a noite vai caminhando, assim, as ideias também vão caminhando junto com a noite. Aí surge uma ideia, aí eu falo, eu vou colocar isso aqui, eu já levo, eu vou colocar isso aqui, aquilo ali vai para tal lugar, essa ideia eu vou rabiscar daqui. E tudo que eu escrevo, geralmente eu escrevo um livro, um romance, vamos supor, grosso, lá vamos supor, 200 páginas, mas sempre esse romance tem várias extras notas, que tipo assim, esse parágrafo aqui, eu podia enfiar um parágrafo aqui no meio, entre o segundo e o terceiro, então eu vou colocar uma coisa aqui, então eu faço uma coisa extra, para depois ver se vai servir ou não. E eu utilizo à noite, geralmente à noite, o dia também, mas mais à noite, para escrever, para conseguir pensar com mais clareza, para conseguir colocar as ideias em sintonia. Tanto por causa da tranquilidade da noite, que não é muito corrido o movimento, como também pelas vezes a noite está menos quente, menos aquela turbulência do dia. Então é a hora que as ideias parecem que surgem mais. Você acredita que a sua produção maior é durante o trabalho? Durante o trabalho. Que é durante a madrugada, né? Durante a madrugada. Estevão, vamos dar uma pequena parada e o Culto Circuito volta já para conhecermos mais um pouquinho sobre trapos e retalhos. Até já. Voltamos com o Culto Circuito e hoje eu converso com o escritor e poeta Estevão Vastari. Estevão, nós falamos muito do seu trabalho, da sua produção literária, mas você também teve um lado, uma etapa da sua vida que você foi seminarista durante 6 anos. Até que ponto essa sua ligação com a religião influencia no seu trabalho? Bem, primeiro, assim, a primeira coisa foi por causa dos estudos, porque como lá no seminário eu fiz psicologia, eu estudei filosofia, fiz teologia, mas a primeira coisa mais importante para mim foi a biblioteca que eu estava podendo frequentar, a biblioteca que se apresentou a mim, porque eu não estudei só no instituto religioso, eu fui aluno dos jesuítas, eu fui aluno dos beneditinos, eu frequentei muito a Cúria Metropolitana de São Paulo, então, e lá esses lugares geralmente tem uma biblioteca gigantesca. O Mosteiro de São Bento tem uma biblioteca com 90 mil volumes e tem volumes lá que é de 1450, então eu podia ter acesso a essas obras estando lá, é muito mais fácil. E assim, eu fui pesquisando alguma coisa, eu fui lendo outra coisa, eu fui conhecendo poetas, escritores, pensadores, e eu fui assim, aumentando a minha bagagem. E se eu não tivesse tido essa oportunidade, eu creio que eu não ia ter tanta bagagem, eu não ia poder conhecer tantos poetas, tantos escritores, porque ia ser difícil, assim, numa biblioteca de cidade pequena, eu tenho um acesso tão grande assim. Você também é fã da música clássica? Sou, muito. Até onde a música colabora com seus escritos? Assim, ela colabora na parte assim que a música tem a harmonia e a melodia, então a minha escrita também vai dentro dessa melodia e dessa harmonia, ela vai seguindo uma cadência, e a música ela me influenciou muito, muito, porque eu cresci numa cidade totalmente musical, uma cidade que respira música de segunda a sexta, e uma cidade assim que busca incentivar a música. Então a música incentivou a minha escrita na questão assim, mais na questão, vou falar na questão operística.
Porque na ópera você tem a parte musical, mas você também tem o teatro, você também tem a obra literária em si. Então isso me influenciou muito, essa questão de eu buscar não só a parte da literatura, mas a parte da música. E a questão também da musicalidade dentro da obra, que é aquela coisa assim, que uma coisa vai coincidir com a outra. Se você juntar dó com sol, vai dar uma consonância. Agora se você juntar dó com ré, vai dar uma dissonância. Mas também não deixa de ser bonito. Então eu busco assim, é como na literatura você buscar várias saídas. Você é um profissional, um escritor, um contista que tem uma visão bastante ampla do que significa escrever e ler aqui no Brasil. Qual o cenário que você hoje traçaria para o Brasil em termos de leitura e escrita? Olha, o Brasil é um país que, assim, que não lê muito. Geralmente os brasileiros, geralmente em faculdade, eles leem o que é proposto pelo professor, pela grade curricular, pela disciplina que a pessoa está seguindo, que é bastante coisa. E geralmente o brasileiro só lê assim. Eu posso falar que o brasileiro lê muito ou lê pouco? Lê pouco. Lê muito, muito pouco. Eu convivi com outras pessoas de outros países e não é uma crítica produtiva que eu vou fazer, mas em outros países leem muito e conhecem os seus escritores. É lógico, tem muitas pessoas que a gente chega na rua, você conhece fulano de tal? Conheço, mas tem outras pessoas que desconhecem, até, vamos supor, o poeta que morou na casa ao lado. Então, assim, eu acho que é uma falta de incentivo. Ultimamente tem aumentado um pouco de incentivo à leitura, mas assim, tem que aumentar mais, tem que ser, acho que tinha que ser feito um bombardeio na leitura, desde as crianças, dar os clássicos às crianças, é lógico, de uma forma que elas entendam, adaptada, mas colocar os clássicos nas mãos das crianças, ter contadores de histórias, levar as crianças aos museus, levar as crianças às bibliotecas, para que elas possam, assim, traçar um futuro melhor para o Brasil, que isso tudo influencia... Até ter o desejo pela leitura, a atração pela leitura e a escrita, isso, né? Porque isso vai influenciar um povo que lê, pensa melhor. Vamos tentar falar agora continuar falando da leitura, mas da leitura virtual. Atualmente nós vemos e percebemos que a leitura é feita muito mais através da internet do que do livro físico. Como é que você avalia essa questão? Olha, é uma coisa positiva. Para quem consegue ler num tablet, num computador, é uma coisa assim maravilhosa. Eu já não consigo. Eu tenho que ter o livro na mão, sabe? Eu tenho que folhear o livro. Primeiro que eu gosto de rabiscar, como eu já disse. Então, eu não... Seu estilo de leitura é marcando e rabiscando o livro, né? Isso, até no computador assim, tem a questão de rabiscar. Mas geralmente os meus livros, se eu leio, eu leio virtualmente também. É difícil eu ler, mas alguns livros eu tenho que ler virtualmente, que eu não consigo eles, nem em sebo. Aí, para me ler, eu pego o livro, edito o livro todinho e vou riscando o livro com Windows, mas é uma coisa difícil. Eu prefiro ler o livro físico, né? Apesar que é uma coisa boa, porque muita gente tem lido o livro virtualmente, mas eu ainda sou fã do livro físico. Tem que ter o palpável lá. Você acha que isso, por exemplo, dentro das escolas, isso será uma forma de estimular as crianças a lerem mais, a escreverem mais? Creio que sim. Dentro de uma escola assim, as crianças tiverem máquinas, microcomputadores suficientes para todas as crianças, eu sou a favor que tenham os livros, coloquem certos livros, vamos supor, os clássicos, todos os clássicos do Brasil, desde a primeira carta de Pero Vaz de Caminha até o último escritor que está sendo lançado agora, que coloque disponível para as crianças, para quem quiser ler, eu acho, como orientação, como adaptação, para que as crianças possam caminhar para a gente ter um futuro aí brilhante para o Brasil, né? Voltando à questão da poesia, o brasileiro sabe ler poesia? Eu acho não. Você curto aqui, Lúcio, não sabe ler poesia. O brasileiro nem lê muita poesia. Tem pessoas, eu já encontrei com pessoas em São Paulo, até na Bienal do Livro do ano passado, o menino falou que ele acha a poesia muito difícil. Principalmente certos poetas que colocam muitas ideias. De uma palavra saem milhões de ideias, como eu vou citar aqui um poeta muito bom que é Cruz de Souza, João Cruz de Souza. A poesia dele tem um crítico que chama ele o poeta da brancura, porque as imagens brancas surgem muito. É um poeta que você não lê assim, você não lê a palavra assim, tipo assim,
Meu amor vem, meu coração contém. Não. A ideia dele é uma coisa que você tem que explorar. Você tem que explorar, você tem que mergulhar na poesia, você tem que mergulhar até na pesquisa para você entender o que ele quer dizer. E mesmo assim, muitas vezes, você não vai entender o que ele quer dizer. Você vai ter uma vaga ideia. Mas para mim a poesia é isso. É um mergulho que você faz na obra e a partir desse mergulho você vai se encontrar. A poesia sempre é um encontro. É um encontro de você, de sua alma com você mesmo, é como se fosse uma conversa. A poesia vai gerar questionamentos, vai gerar assim, um certo encantamento, como citando aqui o filósofo Heidegger fala, que o ser é poesia, a poesia gera encantamento. Você é de uma geração de novos poetas. Você acredita que essa geração tem condições de sempre transmitir essas ideias da produção literária aqui no Brasil? Eu creio que sim, eu creio que é uma geração nova que está surgindo, é uma geração que ela tenta buscar no cotidiano, lógico, o poeta sempre vai buscar no cotidiano, né? Mas no cotidiano mais violento, o violento que eu uso não como uma forma de violência, mas aquela forma assim, como se a palavra caísse, e quando essa palavra cai, ele busca essa palavra para tentar transmitir alguma coisa. É como alguns poetas que eu vou citar aqui, como é o Vermeca em São Paulo, que ele usa uma ressurreição do arcadismo, do simbolismo. Tem o Glaus também, que é um poeta que é amigo meu. Então eles buscam renovar a palavra, renovar a poesia, de uma forma que as pessoas se interessem por ela. E a partir daí criarem saraus, organizarem festivais de música, até vinculando a imagem, o desenho, até pequenos curtas-metragens. Em Minas Gerais, você é de São João del Rei, mora em São Paulo. Isso. Em Minas Gerais ainda é o berço, né? Porque aqui nós temos nomes fabulosos, Drummond, Murilo Mendes, que são grandes poetas, de reconhecimento internacional até, e altamente respeitados. Você vê que Minas Gerais ainda pode continuar a ser um berço dos poetas? Claro, Minas Gerais tem muito para oferecer, principalmente nas cidades como Juiz de Fora, São João del Rei, Cataguases, Varginha. É só as pessoas deixarem, como diz assim, a palavra falar. No momento que as pessoas pararem e deixarem a palavra falar, aí com certeza vai fluir novos poetas aí, porque nunca vai deixar de existir poetas, nunca vai deixar de existir boas palavras faladas. É só as pessoas se deixarem encantar pela palavra, se encantar. No momento que elas se encantarem com a palavra, buscarem a palavra, aí os poetas surgirão. Nessa toda essa sua trajetória, qual foi o período melhor da sua produção literária? Olha, o período melhor da minha produção literária foi 2005, 1999, que foi a transição, e agora é 2010 e o ano passado. Ano passado foi assim uma coisa que surgiram vários romances que estavam guardados na gaveta, romances que foi surgindo ideias, porque assim, eu acho que a escrita em mim é como se fosse uma mudança de ambiente. Eu acho que mudei de ambiente, mudei de emprego, mudei de faculdade, fui convidado para algumas aulas, então assim, aí aquilo gerou assim uma vontade de escrever, uma vontade assim, sabe, uma vontade grande de mostrar o meu trabalho, e isso ajudou a eu tirar poesias velhas da gaveta, a novas ideias. Você falou que também o seu período, né, que você teve como seminarista, colaborou bastante, mas você também é psicólogo. Até que ponto a psicologia influencia na sua obra? A psicologia influenciou assim como eu uso às vezes a poesia, não tanto a poesia, mas o romance, para traçar certos perfis. Então assim, alguns personagens, para mim, vamos supor, se eu vou criar um personagem que seja mau, um personagem sempre tipo assim, um vilão da história. Ele vai ter toda a característica ele vai ter uma característica peculiar de vilão. Eu não vou traçar aquele vilão feio, aquele vilão assim, ele tem uma característica peculiar. A maldade dele está no interior, aquela coisa psicológica, aquela coisa assim, aquela coisa quase que transcendental. Eu gosto de colocar os personagens assim como algo, as suas virtudes e os seus defeitos vão surgindo transcendentalmente à medida que você vai os conhecendo. É como também acontece com as pessoas. Ninguém assim
como se coloca em alguns filmes, aquela pessoa é mal totalmente, algumas obras algumas obras que nós vemos, eles vão aos poucos, vão aos poucos se mostrando. Às vezes uma pessoa é boa sim, mas num determinado momento você descobre, não, mas ela não é totalmente boa. Ela tem aquele viés, aquela coisa assim estranha. Bom, você acaba de lançar Trapos e Retalhos. Mais alguma surpresa virá para este ano ainda? Sim, eu pretendo assim terminar, tô quase terminando o próximo livro de poemas, que eu já vou adiantar o nome aqui, que chama Agosto, que são poemas de agosto, que eu comecei em agosto do ano passado e pretendo terminar agora. Tem também o romance que chama Príncipe Negro, ele tem um prazo para terminar até julho ele tem que estar pronto e ele vai alçar em torno de 500 páginas. E tem também o conto com 2 parágrafos que você citou, ele já está pronto, já vai ser mandado para a editora. E o outro livro de contos também, o conjunto de contos que vai sair, que é o Horror Distópico. São algumas coisas para esse ano. Pode ser que surja mais alguma coisa aí, alguma coisa engavetada, alguma coisa que eu encontre por aí. Estevão, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Curto Circuito. Sucesso nas suas produções literárias, nessa Trapos e Retalhos, que virão por aí para este ano ainda, né? Eu que agradeço o convite aqui e sempre falo ao pessoal, gente, vamos ler cada vez mais, porque, como sempre diz, o leitor de hoje vai ser, principalmente o leitor mirim de hoje, vai ser o cidadão de amanhã, o político de amanhã, e vamos fazer o Brasil brigar, não só aqui, mas no mundo. Vamos estimular mais a leitura e a escrita, né, Estevão? Muito obrigado mais uma vez. E o Curto Circuito fica por aqui, mas continua na web e você pode assistir aos programas já exibidos no nosso canal do YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Então, todos uma boa noite e até semana que vem. Tchau!